neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Seu nome maravilhoso, bendito nome, Jesus, Senhor, Rei poderoso és, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor, é o grande pastor, a rocha dos séculos, onipotente és, reverenciai-o, amai seu nome. Maravilhoso, Jesus, Senhor. Grande é seu nome, Deus poderoso, de amor infindo, Jesus, Senhor, meu Pai celeste, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ouvintes, nós temos dois tipos de profecia. Como
estas que encontramos nas Escrituras, dos dons carismáticos, e hoje só deve ser recebida pela igreja quando se refere a coisas que não estão escritas na Bíblia. Se você vai numa reunião de oração e ali levanta um profeta ou uma profetisa e começa a profetizar: eis que estou contigo, estou convosco, e repetindo coisas que estão escritas na Bíblia, isto é falso. Não tenha medo de dizer: isto é falso. Se vem uma profecia lhe dizendo que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isto é falso. Essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou um homem bom, sou um salvo, sou um verdadeiro pregador, eu digo: essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou falso, eu direi a mesma coisa: ela é falsa. Eu já julguei profecia assim. Alguém dizendo que eu não sou eleito, que eu não sou um salvo, que eu sou perdido. E o outro ouviu uma voz dizendo que eu sou salvo, que eu sou um eleito, tudo mais. Eu disse: todos dois são falsos. Eu não preciso de profecia para dizer que eu sou filho de Deus. De maneira alguma. Agora, a profecia dos dons da igreja, nos quais nós cremos dentro da ordem da igreja, que diz, por exemplo: amanhã tal ponte vai cair e vai matar tantos homens, tantas pessoas. Então, isso não está escrito na Bíblia. E como eu vou saber se aquela profecia é verdadeira? É se aquilo acontecer. Amanhã vai chover em tal lugar, assim, assim. E não chove, então aquilo é falso. Envia-me fulano de tal, para tal lugar, assim, assim. Isso não está escrito na Bíblia. Desta maneira, os dons edificam a igreja, quando ordenados de acordo com a ordem da igreja. Agora, a profecia na qual Laodiceia não crê nesta era, não aceita, não recebe, como Herodias não podia receber a profecia de João, como Jezabel não podia amar a profecia de Elias, a igreja laodiceiana não ama o profeta, a profecia de Deus. Porque a profecia vem através do profeta. Na verdade, essa profecia é escriturística. Então, um profeta viria simplesmente lembrando o povo, não sob dons, mas pela palavra pregada, falada, e revelando as Escrituras. Revelando onde está o verdadeiro batismo, como você deve se batizar, de que forma você deve crer em Deus. Deus repartido em 3 pessoas, 3 personalidades, portanto, ou num Deus único, com 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando o Apocalipse, mostrando o lugar da mulher nas Escrituras, junto a Deus, portanto, mostrando o lugar do homem. Então, Laodiceia, quando ouve isso, disse: somos ricos, não temos falta de nada, não precisamos de profeta. Esse é o estado de Laodiceia. Então, o que se passa com esse povo dos últimos dias, uma vez que estamos vivendo a última era da igreja? Eles se desviaram da palavra. Não aconteceu outra coisa.
Fique sabendo que Satanás não conseguiria nunca introduzir o pecado no mundo se Eva não tivesse saído da palavra. Satanás nunca teria implantado os seus credos e os seus dogmas e repartido as vestes de Jesus se ele não conseguisse tirar a igreja da palavra, dando então as suas doutrinas que encontramos no Apocalipse: a nicolaíta, baalanita e jezabelita. Então esta igreja laodiceana não pode crer de maneira alguma no profeta, porque ela não pode crer na profecia. Ela crê nas falsas profecias, naqueles que veem seus próprios nomes falando bem dela. Ela crê em Zedequias e em seus comparsas, em seu grupo de profetas. Mas ela não crê no Micaías. Ela não crê no Elias. Isso é próprio dela. E mais do que isso, ela odeia o profeta. Ela odeia a ponto de procurar até a sua própria vida. Sim, amados. Uma característica perfeita da era em que estamos vivendo, como Laodiceia, está aí. Eles não são mais fervorosos acerca da profecia bíblica. E a própria Bíblia diz que por falta de profecia, eles se corrompem. Então se tornam mornos quanto a ela, quanto à profecia. Eles são diligentes. Eles não são mornos em relação ao serviço natural que tentam prestar a Deus. Trabalham dia e noite. É por isso que nós precisamos de um profeta para enxergarmos estas coisas. Eles não são mornos, frios, em relação ao serviço a Deus. Caim era um homem quente no culto. O culto dele foi muito mais trabalhoso. Teve muito mais arranjo do que o de Abel. E assim, a igreja laodiceana procede porque o pai dela é Caim, disse Jesus. Então eles são mornos quanto à profecia verdadeira de Deus. Agora, quanto aos seus credos, as suas doutrinas, eles são zelosos, como os fariseus, os sacerdotes foram tão zelosos a ponto de matarem a Jesus Cristo, aos apóstolos, a todos os fiéis, cuidando de estar fazendo um serviço a Deus. Eles trabalham dia e noite, eles escrevem, eles estudam, eles oram, eles calejam os joelhos, eles levam noites e noites fazendo um tratado contra o profeta, contra a profecia de Deus. Então eles são mornos em relação à palavra, à profecia original. Mas quanto aos seus credos, eles não são mornos, eles são diligentes. Bom, amados, por que o povo se perde em meio a tanta confusão? E muitos chegam a dizer: em quem vamos crer mais? Se cada uma dos milhares diz que está com a verdade. Dizem, todas as religiões são boas. Não há mais do que duas religiões. Você assustou? Sim, não há mais do que duas. Uma verdadeira e outra falsa. Se esta falsa está subdividida em títulos e mais títulos e tudo isso, uma mais velha, outro mais novo, outro renovado, outro daqui e dali, isso não importa. Mas só existem duas, uma falsa e uma verdadeira, duas linhas. A Bíblia é clara nisso. E por que as pessoas ficam confundidas? Na verdade está escrito que seria posto em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo,
mas aquele que nela cresce não seria confundido. Sempre a verdadeira profecia confundiu as falsas. Elias foi um homem perturbador. A mensagem de Noé não era nada, era louca, mas perturbou o mundo de então. Eles dizem, isso aí é um João ninguém, mas a sua mensagem perturba o mundo. A sua mensagem os inquieta. A sua mensagem, por fim, levará grandes pessoas que um dia pensaram que não tinham tempo e não deveriam dar tempo para se ocuparem com tão pequena coisa. Isso para mostrar o desprezo, a se ocuparem com diligência contra elas. Sim, amados, muitas pessoas pouco se importam em ler o Velho Testamento e por isso desconhecem o cumprimento das profecias no Novo Testamento. Desconhecem as promessas e especialmente desconhecem a principal coisa que está acontecendo neste dia, nesta hora presente. Vocês sabem que os teólogos tinham a Bíblia na cabeça, as Escrituras nas mãos e as conheciam de cor. E eles estavam justamente no lugar certo em que deveria nascer o Messias, em Belém. E quando Herodes inquiriu deles, eles sabiam perfeitamente, com sabedoria intelectual, literária e intelectual, que o Messias deveria nascer em Belém. Mas somente 3 pastores revelados tiveram uma estrela que os guiou onde estava o Messias. Eles tinham conhecimento literário e intelectual, religioso da coisa, que era lá mesmo em Belém. Mas quando a coisa aconteceu, a Virgem concebeu e deu à luz um filho, eles não sabiam de maneira alguma onde estava aquele filho. E aquele filho cresceu, segundo as profecias do Velho Testamento. E eles, por fim, deixaram ali suas Bíblias em cima de suas mesas e foram arrancar cabelos das barbas desse filho. Foram cuspir naquele templo. Quando se um homem cuspisse dentro do templo onde eles adoravam, ele seria apedrejado. Mas, no entanto, eles cuspiram no templo. Eles feriram o templo, direta ou indiretamente. Eles deram punhadas em Jesus, através das armas que eles estavam usando, do sistema político do dia. Eles levaram Jesus Cristo à cruz. Veja, foi através dos romanos, que os romanos estavam sobre eles, a igreja estava sem sal, o sal tinha ficado insípido e ela estava sob um domínio político. E então ela não podia fazer outra coisa senão casar a coisa, misturar a coisa. E como eles poderiam levar, sendo eles os intérpretes das Escrituras, levar o cumprimento máximo das Escrituras naquele dia para ser julgado por um homem pagão que não entendia nada de Deus? É o que eles fazem hoje. Pegam um homem chamado, vocacionado por Deus, simplesmente por não ter passado pelas suas escolas de pensamento, e os levam para os bastidores de homens que estão ordenados mesmo por Deus, mas para outro fim muito diferente. Não para julgarem a religião, não para julgarem coisas espirituais. Paulo os repreendeu por causa disto, repreendeu os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6. Não podeis vós mesmos julgar estas coisas, porque vocês vão levar estas coisas para ímpios. Os sacerdotes levaram Jesus para ímpios, que não entendiam nada das Escrituras, sendo eles doutores nas Escrituras. Deveriam dizer, não, esse é o Messias, porque nele está se cumprindo tudo. Ele disse, crede pelo menos por causa das obras.
Mas vejam, o conhecimento deles causou-lhes a queda. Causou-lhes a queda terrível. Causou-lhes cegueira. Jesus chegou a dizer 1000 vezes preferível, em força de expressão, que eles fossem cegos, que eles não tivessem as Escrituras, que eles não conhecessem as Escrituras, que eles não fossem sacerdotes, que eles fossem ladrões, que eles fossem meretrizes como Maria Madalena, como ladrão crucificado do lado direito. Sim, amados, se nós formos esperar por esta fonte que deveria indicar um profeta nesta era para o povo pereceria, sem dúvida. Então Deus tem que passar por todos eles e chamar leigos, homens descompromissados, com suas mentes descompatibilizadas, chamar doidos do deserto. Foi um doido do deserto, comedor de gafanhoto com mel, barata com mel, exalava mau cheiro, sem colarinho duro, sem coisa alguma, sem treinar gestos numa plataforma. Levou o seu dedo grosso, sem anel, para um outro, que para eles, para os entendidos, era um bastardo, porque a Virgem concebeu. Que mistério é esse? E esse louco do deserto, João Batista, com aquele dedo grosso, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deveria apontá-lo como Cordeiro de Deus era Caifás, era o sumo sacerdote, e não um louco lá do deserto. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João lá no deserto. A palavra do Senhor não veio a eles, embora eles, tendo-a em suas mãos, tendo em suas mentes, tendo em seus intelectos, é a mesma coisa agora. Não mudou, não. Salva-te por ti mesmo. Aqui está a mensagem de Jesus Cristo para esta era. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amigo, considera grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz. Você crê na profecia, você crê no profeta. E nesta hora isto é uma obra do Espírito Santo. Se ele tem falado ao seu coração, diga ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor. Eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que é a profecia revelada nas Escrituras para mim, individualmente, nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim. E à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade,
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A consolo eficaz em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz, se o buscar e na hora da tribulação Ele vem dar consolo ao teu coração. Consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor.
a bonança também. Em Jesus, um amigo perfeito tens. Ele nunca despreza quem a ele viu. Ansioso e contrito, consola o meu coração, Jesus, glorioso Verbo de amor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. São João capítulo 10, verso 9. Lembremos-nos nesse instante que há somente duas religiões. Uma verdadeira e a outra é falsa. Em São Mateus capítulo 7, Jesus confirma isto. Ele mostra somente duas portas. Uma é larga e é espaçosa, é fácil para os homens, mas conduz à perdição. A outra porta é estreita. Essa porta é o próprio Jesus Cristo. O caminho espinhoso, ele disse, eu sou o caminho. Mas conduz à vida eterna. Ele diz, eu sou a vida. Jesus Cristo é a porta, é o caminho, é a vida. Em São João capítulo 10, versículo 9, ele se identifica. Eu sou a porta. Ouvintes, conforme temos meditado, a falta de conhecimento das profecias, por revelação divina do Espírito Santo, notem isto, não somente no intelecto, porque os sacerdotes tinham conhecimento das profecias do Velho Testamento, mas eles não tiveram revelação do cumprimento daquelas profecias, no dia e a hora em que elas se cumpriam. Eles podiam responder tudo na literatura, no intelecto, na mente, apenas no papel, como eles responderam ao rei Herodes. Mas eles não tinham o dedo indicador para dizer isto está se cumprindo agora.
Na verdade, Caifás profetizou, dizendo: está escrito que um homem deve morrer pelo povo. Ele estava profetizando, na verdade. Mas ele não pôde indicar ao povo que ali estava o Messias, o Cordeiro de Deus. Portanto, quem seguisse ao sumo sacerdote naquele dia, cairia com ele no buraco de rejeitar o Messias, o Salvador. Haviam 109 profecias, as quais se referiam à vinda de Cristo. Se cumpriram exatamente durante a sua primeira vinda. E eles não perceberam, por intermédio de nenhuma delas, das 109 profecias que eles tinham a respeito da primeira vinda de Cristo. Eles não perceberam, por nenhuma delas, que ali estava Jesus Cristo. Mas para que analisarmos o passado que está há quase 2000 anos atrás? Oh, isso é importante. Porventura não estaríamos incorrendo no mesmo erro, na mesma cegueira, no mesmo abismo, em relação à sua segunda vinda? Ela seria precedida por um profeta, como a sua primeira vinda foi precedida. A segunda vinda seria precedida, como a primeira vinda foi precedida por um precursor. Agora, eles não puderam ver nem o precursor, nem tampouco o precursado, nem tampouco a Cristo. E isto se repete da mesma forma. Todo o ensinamento do Novo Testamento está fundamentado no assim diz o Senhor da palavra profética. Não se pode compreender como foi possível que aqueles que ensinavam a Escritura, os líderes religiosos daquela época, não reconhecessem o cumprimento das Escrituras. Eles criam e pregavam sua própria interpretação e esperavam que Deus cumprisse aquilo. Nós agora vamos fazer uma pergunta. A história se repete em nosso tempo? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para este tempo passa despercebida tanto quanto passou naquele dia. Isso não lhe dá temor? Não te leva a beliscar a consciência? Para perceber, despertar-se em relação à hora em que estamos vivendo? Eles não tinham a revelação e não queriam que os outros tivessem. Eles, ao invés de dar glória a Deus por Jesus Cristo ter feito por um moço que nasceu cego, o que eles não fizeram durante todos os anos que aquele homem viveu, cego de nascença. Eles não fizeram nada por aquele homem. A única coisa que puderam fazer foi expulsá-lo da sinagoga, porque teve os seus olhos abertos por Jesus. Não é outra coisa que fazem agora. Deixa os seus olhos serem abertos. Deixa o colírio que Jesus promete em Apocalipse 3, versículo 18, cair nos seus olhos, para ver se você não será expulso da sinagoga. Deixa você pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa Jesus mostrar isso para você na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo, portanto. O mesmo Espírito Santo que estava em Mateus, quando escreveu São Mateus 28, 19, estava em São Pedro e em todos eles em Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, com mais segurança, o Espírito Santo já estava neles mesmo. Era no Atos dos Apóstolos. Era depois do Pentecostes, para revelar
justamente aquilo que Jesus tinha falado para eles. Porque ele disse: a vós vos é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Ali no momento se referindo aos judeus. E agora se refere a quem? Oh, amados, não se trata de uma polêmica. Isso não é ataque. Isso não é tentando aumentar um grupo apenas de organizados. Não. Fiquem onde estão. Simplesmente peçam a palavra de Deus. Peçam um batismo original. Creia nas profecias. Creia em Elias. O homem que teve os seus olhos abertos não pediu para sair da sinagoga, mas eles o expulsaram. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, não as portas. Ele disse: há uma porta larga, um caminho espaçoso que conduz à perdição. Como a porta estreita, o caminho espinhoso, a vida eterna, se referem à mesma pessoa que Jesus, a porta larga, o caminho espaçoso e a perdição se referem também à mesma coisa. É a falsa religião. Conforme nós já observamos, ela, como sacerdotes, só fala em boas coisas. Eles liam salmos, cantavam salmos e pregavam o Velho Testamento. E se alguém desobedecesse um mandamento, eles apedrejavam. Mas, no entanto, eles caíram no maior juízo do que todos os demais, do que todas as prostitutas que eles haviam apedrejado antes de Jesus Cristo. Eles caíram num juízo muito maior do que todos os ladrões que eles mataram. Sim, porque das 109 profecias que contém no Velho Testamento acerca da primeira vinda de Jesus, eles não puderam ter a revelação do cumprimento delas. Embora Jesus, fazendo tudo, mostrando através das obras que ali estava aquele profetizado, que os profetas vaticinaram, ali estava o filho da Virgem que concebeu, por obra e graça do Espírito Santo. Mais uma vez vamos interrogar: a história se repete em nosso tempo ou não? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para esse tempo passa despercebida. Sim, meus amados, vamos reafirmar mais uma vez: não queremos aumentar o nosso grupo, não queremos manufaturar a quem quer que seja, não somos proselitistas, somos irmãos em Cristo. Por isso desejamos mostrar todas estas verdades para os filhos de Deus. Deus enviou Elias, Deus enviou um mensageiro agora neste século, e todos precisam conhecer a sua mensagem, independente de quem quer que seja. Você individualmente precisa conhecer a mensagem de Elias, que viria restaurar todas as coisas que o gafanhoto comeu durante as eras. Deixe-me dizer uma coisa: nosso Senhor Jesus Cristo não é um derrotado. Os homens proclamam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, mas eles são mentirosos. São Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quando alguém diz: fala ao povo o seu próprio pensamento, Deus diz que ele é um mentiroso, porque Deus disse assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E você quer saber quem é o pensamento de Deus? É Jesus Cristo. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. Você pensa e depois transforma aquilo em palavra.
Por isso o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Ele teve glória com o Pai antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos do seu pai antes mesmo dele conhecer sua mãe, também nós estávamos em Deus. O Filho estava no Pai, no seio do Pai. O unigênito do Pai o faria conhecer. Se encarnaria, era Deus em carne. Para que Deus se fez homem? Para que o homem se fizesse Deus. Não há nenhuma porta aberta por quem quer que seja. Ele disse, eu sou a porta. Não há nenhuma porta aberta a não ser Ele que possa conduzir à vida eterna. Ele não teve nenhum interesse de reinar sobre os homens aqui na terra. Pilatos, César, Herodes, naturalmente tinham os seus investigadores, os seus secretos para examinar as reuniões que tinham por ali. E, logicamente, seus mensageiros investigaram as reuniões de Jesus. E, possivelmente, um dia, um detetive daquele chegou a Pilatos e disse, pode ficar tranquilo. O homem fez um grande milagre, multiplicou pães, uma coisa tremenda. E, na verdade, milhares de pessoas estavam, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque a mulher não entrava nem na estatística naquele tempo. São João capítulo 6. E o senhor sabe, seu governador, o povo queria fazer dele rei, mas ele se retirou do meio do povo. Ele não aceitou. São João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. São João capítulo 6, versículo 15. Então não havia motivo. Pilatos não teve motivo contra Jesus. Como um representante, um nomeado de César, Herodes não teve motivo contra Jesus. Mas os sacerdotes tiveram. Ninguém tem motivo contra uma mensagem bíblica verdadeira nesta era, mas alguém tem. Tem muito o que falar, tem muito o que escrever contra ela, porque Jesus disse que eles têm que ficar na porta do céu. Não entram e nem deixam aqueles que querem entrar entrarem. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, mesmo em São João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, meus amados, ele deixou a sua igreja preparadinha, e voltou, ele diz, eu vou e venho para vós. Portanto, não era uma segunda nem terceira pessoa, era o próprio Deus se manifestando através da igreja. Era o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo religioso, mas eles conheceram, que voltaria sobre os apóstolos, os quais escreveram o Novo Testamento, sempre se referindo às palavras dos profetas. Pedro, Paulo, João, sempre se referindo às palavras do profeta. No Novo Testamento encontramos 845 citações do Velho Testamento, confirmando as palavras do profeta. E por último, Paulo chegou a dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Crê você no poder de Deus? Crê você na palavra do Senhor? Crê você em Jesus Cristo? Crê você na palavra dos profetas? Crê você na palavra dos apóstolos? Olha qual foi a porta que eles apresentaram. Veja qual título tinha sobre ela.
Veja se ela foi convidativa para os homens da terra. Qual foi a porta apresentada pelos apóstolos? Ó ouvintes, a bênção de Deus não é simplesmente uma cura divina. Você recebe uma cura aqui, fique sabendo, você vai para a sepultura do mesmo jeito depois. Mas se você recebe essa grande bênção da divina revelação, da palavra do Senhor, você nunca morrerá. Quem prometeu isso foi Jesus. Nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. E ainda que esteja morto, viverá. Crê você nesta bênção? Recebe no seu coração? Ó Senhor Deus, abençoa nesse instante esta pessoa que abriu seu coração para a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando,
ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Eu já viajei por estradas desconhecidas, fui caminhando até chegar ao final. A minha alma violentada e ofendida, num caminho que era estrada do mal. Mas Jesus estendeu-me a sua mão. Eu não sabia que Jesus era tão bom. Hoje alegre está meu coração. Jesus Cristo deu-me a paz e o perdão. Cantando vou ao Senhor da salvação, por ter tirado minha alma da escuridão. A ti, ó Deus, eu cantarei de coração. Eu venho a ti hoje cantar nova canção. Andei por montes e vaguei pelos desertos, sempre fugindo da presença do Senhor. Os meus caminhos pareciam-me tão certos, não compreendia que era um pecador. Mas Jesus estendeu-me a sua mão. Eu não sabia que Jesus era tão bom. Hoje alegre está meu coração. Jesus Cristo deu-me a paz e o perdão. Cantando vou ao Senhor da salvação, por ter tirado minha alma da escuridão. A ti, ó Deus, eu cantarei de coração. Eu venho a ti hoje cantar nova canção, uma nova canção.